Olha, o desconto gás tem como objetivo atenuar essa situação difícil que está vivendo o povo brasileiro. O governo optou em mudar a política da Petrobras de garantir os combustíveis por preço acessível, que vinha lá do governo Lula, e passou a colocar o preço chamado preço de paridade internacional. Ou seja, o preço no Brasil acompanha o preço no mercado internacional, cobrado em dólar. Então aconteceram dois fenômenos: o preço no mercado internacional aumentou e o dólar aumentou. Isso tornou insuportável para o povo brasileiro mais pobre comprar o gás. Nós vimos recentemente uma reportagem na televisão onde uma revendedora de gás que vendia 80 botijões por dia está vendendo 15, ou seja, o povo não está comprando. Então, o nosso projeto ele propõe um desconto de 50% no valor do gás, né? E 50% seria pago pelo governo e 50% pelo consumidor. E com isso, a gente traria para as famílias que estão inscritas no CadÚnico do governo federal, que recebem o Bolsa Família ou que recebem o BPC, o benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS, vão ter direito a esse benefício. Exatamente. O foco nosso é exatamente garantir que a maioria do povo brasileiro que está sofrendo com o desemprego, sofrendo com a crise econômica, sofrendo com a inflação, tenha alternativa para poder sobreviver, né? É um absurdo o governo do Bolsonaro e do Paulo Guedes deixarem a volta da inflação. E o aumento do preço dos combustíveis é uma das causas desse aumento da inflação, né? É o aumento no óleo diesel, o aumento na gasolina, aumento no gás de cozinha, que impactam diretamente o preço dos produtos e a vida do povo brasileiro. Certamente. Nós estamos conversando com o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e ele é o nosso convidado de hoje no quadro Modo Petista de Legislar. Bom, vamos agora relembrar um pouquinho da sua trajetória, deputado. A sua militância na esquerda começou apenas aos 13 anos de idade no movimento estudantil. Seu pai foi militante político, foi preso, torturado na ditadura militar. Como era o Brasil na sua adolescência e como foi, o que despertou, qual foi o chamado que moldou, digamos assim, a sua trajetória e especialmente o seu modo petista de legislar? Bom, em primeiro lugar, a gente vivia na nossa juventude o período da ditadura militar, né? Que era um sufoco, era uma opressão violenta, né? Eu estava com meu pai nesse período fora do Brasil, exilado, né? Ele tinha sido banido aí pela ditadura militar, trocado pelo embaixador americano, e a gente aqui no Brasil tentava sobreviver e abrir espaços de atuação. Então, nós militamos no movimento secundarista, depois militei no movimento sindical, eu fui gráfico, depois fui metroviário, e com a possibilidade da gente voltar ao período democrático no Brasil, a gente acabou se aprofundando em questões que afetavam diretamente a população. Eu trabalhava no metrô, participava do sindicato dos metroviários, e a gente tinha uma luta para baratear o transporte público, né, que já naquela época era muito caro. Então, dessa luta surgiu uma proposta que nós depois conseguimos viabilizar em São Paulo, que foi o bilhete único, né? O bilhete único é um cartão magnético que permite às pessoas usarem mais de uma linha de ônibus pagando uma única tarifa. Então foi um trabalho muito importante que saiu dessa militância, junto com o movimento sindical, junto com os trabalhadores, e sentindo essa dificuldade que o povo brasileiro, naquele caso o povo de São Paulo, tinha de reduzir os seus gastos. Bom, nós tivemos uma grande batalha em relação aos royalties, né? Porque os royalties do petróleo são uma importante fonte de receita do governo federal e nós trabalhamos muito para que esses royalties ficassem destinados à educação, né? Porque exatamente o royalty do petróleo é uma receita que não vai durar a vida inteira, ela dura enquanto tiver petróleo sendo extraído.
E nós precisamos apostar no futuro do país. E o futuro do país é a juventude. Então, nós precisamos garantir que a juventude tenha acesso a escolas, tenha acesso a universidades, tenha acesso à ciência e tecnologia, que é isso que vai garantir um futuro mais desenvolvido para o nosso país. Nós também tivemos uma batalha grande nessa questão da tarifa social de energia elétrica. Né? Foi uma batalha importante, porque a gente, desde quando eu fui deputado estadual, lá no ano 2000, 99, 2000, a gente sentia essa dificuldade do aumento das tarifas de energia elétrica por conta da privatização do governo Fernando Henrique. Então, nós elaboramos um projeto que garantiu a 16 milhões de famílias um desconto na conta de luz. Então, foi uma vitória muito grande, uma política social muito ampla, e isso beneficiou milhões de famílias, inclusive colocamos no projeto a possibilidade de que essas famílias recebessem equipamentos mais eficientes de energia, como, por exemplo, geladeiras econômicas, lâmpadas econômicas, né? Foram distribuídos mais de 1 milhão de geladeiras gratuitamente em todo o Brasil. Olha, a Constituição brasileira foi um marco muito importante na história do nosso país. Foi uma Constituição elaborada no momento de ascenso do movimento popular, do movimento sindical. É bom a gente lembrar, a gente vinha daquelas greves do ABC, a fundação do PT, a fundação da CUT, a organização do MST, organização de diversas entidades populares. E isso fez com que a Constituição de 88 tivesse importantes elementos democráticos. Hoje, o governo do Bolsonaro e a elite econômica brasileira querem destruir a Constituição. E a todo momento eles buscam alterar artigos que são fundamentais, como agora, por exemplo, a PEC 32, que quer alterar a forma de contratação e a organização do serviço público no Brasil. É um verdadeiro absurdo. Querem retirar o caráter público e privatizar vários serviços do governo, não só federal, como estadual e municipal. Olha, o PT foi uma grande experiência que abriu as portas para muita gente que não tinha oportunidade na política. Para o trabalhador, para as pessoas da baixa renda, para pessoas, pequenos empresários, para negros, mulheres, que não tinham possibilidade de se candidatar, ou até se candidatavam, mas nunca tinham possibilidade de chegar ao parlamento, seja federal, estadual ou municipal. O PT abriu a porta para todas essas pessoas que puderam, então, participar efetivamente da política. Agora, a gente vive um momento de renovação, né? Um momento de renovação dentro do PT. E muita gente jovem tem se filiado ao nosso partido e buscado se candidatar a vereador, vereadora. Agora vamos ter eleições de deputados estaduais e federais, e isso vai ser muito bom. Aí, na Câmara dos Deputados, nós batalhamos e derrotamos o Distritão. Para quem não sabe, o Distritão é um sistema onde só se elegem os mais votados, não pesa o voto partidário. E isso faria com que todos os partidos reduzissem o número de candidatos. E o próprio PT teria também que reduzir o número de candidatos. Qual a consequência disso? Um bloqueio para a renovação política. Agora não, nós derrotamos o Distritão, vamos manter o sistema proporcional, né? Vamos para essa eleição com muita força e queremos que novas candidaturas surjam, né? Nós pretendemos ampliar o número de deputados federais e estaduais em todo o país e vai haver espaço para essa renovação. Conquistamos também o fundo eleitoral. O fundo eleitoral ele é importantíssimo para ajudar no financiamento das campanhas de quem não tem recurso, de quem não é candidato da burguesia, de quem não tem dinheiro, né? Então, com isso, nós vamos possibilitar também que a gente tenha um apoio financeiro a esses candidatos e candidatas em todo o país. Portanto, eu acho que nós fomos vitoriosos na reforma política porque ela mantém, né, o alargamento da democracia e isso é fundamental. Nós vamos ter... e aprovamos também um elemento importante. Os votos de mulheres e de negros e negras
para a Câmara dos Deputados serão contados em dobro no cálculo do próximo fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, quanto mais a gente tiver candidatos negros e negras e mulheres na nossa chapa, e com votos, evidentemente, né, isso vai ser muito bom para o nosso partido. E o nosso partido sempre teve penetração muito grande nos setores populares, né? E é daí que vem essa grande diversidade do povo brasileiro que a gente pretende representar. Olha, nós temos 15% de mulheres no Congresso, na Câmara, melhor dizendo. 15% quando nós temos 51% de mulheres no Brasil. Então, quer dizer, a disparidade é enorme. Negros e negras, nós temos 17% na Câmara, quando nós temos mais, eu não sei dizer a proporção, mas é muito mais que 50% de negros e negras na população brasileira. Ou seja, quando se fala em minoria, eu fico revoltado quando eu ouço o termo assim, vamos defender as minorias, os negros, as mulheres. Negros e mulheres são a maioria do povo brasileiro, são minoria no Congresso Nacional, mas tem que se tornar maioria no Congresso. E o canal partidário para que isso aconteça é o Partido dos Trabalhadores, sem sombra de dúvida.